de uma campanha internacional onde o senador Roberto Requião, que está ao lado do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, conversa comigo, com o Miguel do Rosário e com Rômulo Maia, sobre a importância de mobilizar o mundo em torno do fortalecimento da democracia no Brasil, que está sob ameaça, como todos nós sabemos. E, para não perdermos tempo, vamos direto aos nossos convidados. Boa noite, senador Roberto Requião e também embaixador Samuel Pinheiro. Bem-vindos aqui ao Cafezinho. Boa noite, Wellington. É um prazer nosso conversar com você. Boa noite, Wellington. Pois é, comigo tem o Miguel do Rosário, que está no Rio de Janeiro, e o Rômulo Maia, que está na Suíça. A minha primeira pergunta é para os senhores. Podem revezar na resposta. Qual o objetivo dessa comunicação ao mundo? O que é que está como objetivo principal nessa correspondência? Você coloca bem, Wellington. É o mundo que está em jogo. O Brasil é um dos países mais importantes na sua evolução democrática nas últimas décadas. E a nossa democracia está em risco. O governo sofreu um golpe parlamentar e agora estão pretendendo eliminar do processo de competição para a eleição do próximo presidente da República o único candidato que, no momento, está representando um corte nessa proposta neoliberal. Eu levantei, alguns dias atrás, por sugestão de companheiros lá do Paraná, o movimento para irmos a Porto Alegre, para que os democratas do Brasil se mobilizassem. E, ao mesmo tempo, eu chamei a atenção para a necessidade, pela importância do nosso país, na América do Sul e no planeta Terra, de que mobilizássemos democratas atentos para a situação do Brasil em todo o mundo. Então, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães tomou a si essa tarefa e preparou um manifesto por eleições livres, justas e transparentes no Brasil para ser assinado por democratas de outros países. O Samuel vai explicar para vocês o teor do seu manifesto. Bem, a ideia, Wellington, é de que nós tenhamos assinaturas de grande peso, principalmente de presidentes e ex-presidentes, a começar pela América do Sul, mas também pela Europa, que possam se manifestar a favor da democracia no Brasil, da realização das eleições que estão ameaçadas e do direito de todos os brasileiros de participar dessas eleições diretas para presidente e da candidatura do presidente Lula. Então, a ideia é procurar o apoio dessas pessoas que foram e que exerceram em seus países funções da mais alta relevância, para termos um impacto importante na opinião pública do mundo e do próprio Brasil. Wellington, o presidente Lula tem uma importância fundamental nesse processo. O seu governo desenvolveu políticas sociais e claramente prestigiou as classes trabalhadoras, o povo mais simples do país, com programas compensatórios e mudanças legais mesmo, que fizeram com que se consolidasse e avançasse no Brasil esse processo de conquistas sociais e civilizatórias das últimas décadas. No Brasil e no mundo, porque nós somos herdeiros de avanços e conquistas do ocidente do planeta Terra. Mas hoje o que nós vemos é um avanço do capital financeiro, uma ausência absoluta da fraternidade e um processo continuado e rápido para eliminar todas as conquistas sociais. Então, estas manifestações, que para nós são fundamentais aqui no Brasil, nós achamos que é importante que todos os democratas que têm consciência política se manifestem nos seus locais de trabalho e no dia 23 e 24 estejam em Porto Alegre para dizer que nós não aceitamos a ausência do Lula no processo eleitoral, não pelo Lula, mas pela democracia, pelo que a sua candidatura significa para nós brasileiros nesse momento, como contenção desse processo suicida de liquidação do Estado Social no Brasil. Então, eu tomei uma iniciativa e, a seguida, o Samuel toma outra, que é de viabilizar contatos e fazer uma sugestão de uma demonstração, um texto demonstrativo de apoio
e de comoção dos democratas importantes do mundo, mesmo fora do Brasil, nesse momento. Alguns estão sendo sondados. Alguns não poderão estar aqui, mas se farão presentes, como nós estamos fazendo presente no mundo hoje, pelo cafezinho, pelo sistema de comunicação de vocês, eles se farão presentes no dia e se farão presentes também pela assinatura que aporão a esse documento redigido pelo Samuel, que será redigido daqui para frente em várias línguas, para ser entendido, aceito e assinado pelas pessoas que se interessam pela democracia no mundo e, portanto, pela democracia no Brasil também. Ok, essas foram as primeiras palavras dos nossos convidados, senador Roberto Requião e também do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Estamos fazendo um vídeo especial aqui para anunciar uma carta de manifesto, um manifesto em torno da defesa da democracia no Brasil. Miguel do Rosário, editor aqui do blog O Cafezinho, é o próximo a participar. Miguel, boa tarde. Pode ficar à vontade. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, senador. Boa tarde, embaixador. A minha pergunta é na linha do que os senhores já estão falando. O ex-presidente Lula, ele hoje lidera todas as pesquisas, está num caminho ascendente. E no dia 24 de janeiro vai ocorrer o julgamento em segunda instância e os sinais emitidos pelo judiciário não me parecem muito positivos. Então, caso haja uma condenação do Lula em segunda instância, como a sociedade deve reagir a isso? A situação é muito delicada, porque eu, pessoalmente, e o Samuel também, nós dois temos consciência de que o povo brasileiro não será escravizado. O povo brasileiro tomou consciência dos avanços sociais, como eu disse, do Ocidente, consolidados pela CLT no Brasil. Nós não vamos dizer a você que a nossa consolidação das leis do trabalho e o nosso sistema de previdência pública não devesse sofrer alguns ajustes. Mas eles não estão fazendo ajustes. Eles estão num movimento de domínio absoluto do capital financeiro e num processo de semi-escravização do trabalho no Brasil, ao mesmo tempo em que entregam para o capital financeiro, o capital improdutivo, o capital vadio, o controle da nossa economia. Nós temos um Banco Central dominado pelo Bradesco e pelo Itaú e o Ministério da Fazenda dirigido pelo Meirelles, que é um funcionário de banco, um homem que passou a sua vida inteira vendendo cartão de crédito e seguro para os correntistas dos bancos. Eles estão a serviço dos interesses do capital. Eles não têm a menor intenção, a menor preocupação, dizendo de uma forma mais clara, com o progresso social do Brasil, com o salário dos trabalhadores, com as famílias, com a felicidade do povo. Então, nós acreditamos que se não tivermos essa interrupção que se dará pela candidatura do Lula, que representa hoje, com seus acertos e com seus erros também, nós não estamos sacralizando o Lula, nem na condição de devotos do nosso ex-presidente. Mas ele é um instrumento viável para que, numa eleição direta para presidente da República, com os compromissos que ele está assumindo do referendo revogatório, da democratização da mídia, da devolução da Petrobras, do pré-sal para o Brasil. Nós estamos considerando, e esta a posição que nós estamos cobrando do nosso candidato à presidência da República, todos esses negócios feitos nesse momento como receptação de mercadoria roubada por grupos financeiros estrangeiros que sabem que 97% da população brasileira não concorda com o que está ocorrendo. Então, viabilizar que não será escravizado a interrupção democrática nesse momento no Brasil, na América do Sul. Seguramente nós teremos pela frente convulsão social. Embaixador Samuel Pinheiro, é a mesma pergunta, eu acho que vale para o senhor também. Na sua experiência, os exemplos recentes da América Latina, o senhor que é um conhecido profundo aí da América Latina, podemos dizer que o povo brasileiro poderá reagir como em
casos semelhantes recentemente o povo argentino, aquela revolta contra a reforma da Previdência, a Venezuela que vem se reconstruindo sob um intenso ataque dos Estados Unidos da América. Temos também o exemplo do Equador, onde o vice-presidente, que foi indicado pelo Rafael Correa, traiu a confiança do eleitor e hoje já gera uma revolta na sociedade. O brasileiro tem essa consciência política, ou essa consciência se dará pelas perdas impostas por um governo sem proposta para o povo. E hoje já gera uma revolta na sociedade. O brasileiro tem essa consciência política ou essa consciência se dará pelas perdas impostas por um governo sem proposta para o povo? Eu tenho a certeza de que cada uma das caravanas em que ele tem percorrido o país. As pesquisas de opinião são manifestações. Cada uma dessas pesquisas revela o apoio do povo à candidatura do presidente Lula em cada uma das caravanas em que ele tem percorrido o país. São manifestações extraordinárias que o próprio senador tem participado e conhece. Não é? Agora, estamos aqui num processo em que 3 juízes de um tribunal federal regional, reconhecidamente simpáticos ao juiz Sérgio Moro, podem decidir a sorte da nação brasileira. É algo que não pode simplesmente ser aceito de uma forma, digamos, tranquila pela população. Naturalmente que vai ser feito recurso a cada uma das instâncias judiciais e, finalmente, tenho certeza de que a candidatura do presidente Lula estará, digamos, no dia das eleições para que o povo a sufrague. Agora, preciso dizer que nós temos hoje em dia no mundo todo uma enorme ofensiva do capital, sempre com as mesmas diretrizes, né? A redução dos direitos dos trabalhadores, a redução dos salários, a reforma da Previdência para entregá-la a interesses privados, né? A redução do Estado ao mínimo, a redução dos programas sociais. Isso está ocorrendo agora na Argentina. O governo Macri já anunciou, além da reforma da Previdência, que vai também fazer uma reforma tributária para reduzir os impostos das empresas. Que é isso que aqui no Brasil, certamente, o governo vai propor, que já propôs uma reforma tributária. Certamente não é para favorecer os mais pobres. Isso está ocorrendo na França. Isso está ocorrendo nos Estados Unidos, agora com a recente redução dos impostos. É um ataque, como disse o senador, do capital aos direitos do trabalho. Capital financeiro. E veja, Wellington, mais uma vez eu repito aqui. Senador, tá sem som, Wellington. Eu queria pedir ao Miguel para que fizesse um reparo no som do Facebook. O público está dizendo que estava tudo ok e, de repente, ficou duplicado o som. Tá? Já consertei, porque eu estou tentando elevar o som. Na realidade, no YouTube está muito bom, mas o som está abaixo do senador e do embaixador. Então, pediria que eles falassem um pouquinho mais alto, se fosse possível. Né? Mas eu estou pedindo para o pessoal ir para o YouTube, que no YouTube está perfeito. Tá? Mas então é isso. Mas já corrigi isso, Wellington, tá? Tudo bem. Então tá. Aliás, então deixa eu explicar. Nós estamos num bom momento, porque a imagem está muito boa, o som está razoável, mas como a equalização do som é automática e o tom da minha voz é um pouco mais alto que o do embaixador Samuel Pinheiro, talvez tenhamos um problema de equalização quando passamos de um para outro a possibilidade de conversar com vocês. Mas veja bem, Wellington, então, é precarização do Estado dominado pelo capital. O presidente da República passa a ser um feitor do parlamento através do quê? Através do financiamento privado de campanha e precarização do trabalho semi-escravo. Isso não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo no mundo. Mas, nesse momento, o Brasil é muito importante. Daí o nosso apelo para que figuras politizadas que entendam esse processo participem conosco no momento de chamar a atenção do Brasil, do judiciário brasileiro, para o que acontece no planeta
e demonstrar que a candidatura do Lula hoje é fundamental. Não é o Lula, é a democracia, é a capacidade do povo escolher os seus destinos na economia, na organização social. Isso não pode ser, de uma hora para outra, objeto exclusivo da decisão de algumas figuras do Judiciário e do Ministério Público que acabaram sendo adestradas no curso do exterior, Harvard, cabeça feita, e que estão vivendo privilégios muito grandes em relação ao conjunto da população. Nós estamos vivendo uma desordem absoluta do comportamento institucional do país. Você perceba o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Parece um ringue, onde os ministros se desafiam, se desaforam com posições completamente diferentes. Estamos conversando com o senador Roberto Requião e com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, uma transmissão inédita, inclusive, né? Porque é a primeira vez que eu vejo os dois assim numa entrevista em parceria. E aqui no blog O Cafezinho, gerando também para outras páginas. Nós agradecemos a todas as páginas que já estão compartilhando, a audiência cada vez maior. Miguel do Rosário está comigo e também o Rômulus Maia, que está na Suíça, é quem vai falar agora. Rômulus. Boa tarde, senador Requião. Boa tarde, meu colega de programa, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Eu vou inverter a ordem das minhas perguntas, porque o senador deu uma deixa perfeita falando do referendo revogatório. E eu vou me aproveitar também da circunstância de os dois serem reconhecidamente, terem larga experiência em estratégias político-diplomáticas, o embaixador por ofício, o senador Requião, por ser um ardoroso defensor do interesse nacional e, até pouco tempo atrás, presidente do Eurolat, que reúne parlamentares da América Latina e da Europa. Eu conversava com uma fonte da indústria do petróleo e ela me passou o seguinte, que o Pedro Parente, que é o ocupante golpista da Petrobras, teria sido muito esperto do ponto de vista estratégico, porque ele vendeu o pré-sal para o mundo inteiro. Ele vendeu para os americanos, ele vendeu para os ingleses, ele vendeu para os franceses, para os noruegueses e até para os chineses. Então ele falava, a resistência à retomada vai vir de vários frontes ao mesmo tempo. Então eu pergunto para os dois como driblar essa sinuca, de ao mesmo tempo fazer uma caravana internacional para colher a assinatura dos líderes desses países, mas com a certeza de que em Lula vencendo, o referendo revogatório será aprovado e eles vão ter que sentar para negociar a devolução do pré-sal. Você deixou clara a estratégia do capital internacional. Eu, pessoalmente, tenho a certeza que o primeiro ponto de apoio do golpe parlamentar foi o interesse financeiro norte-americano. Mas depois, no poder, o desejo de permanecer no poder e de escapar da cadeia, porque os crimes se multiplicam e as denúncias são muito pesadas contra os governantes, eles abriram um pouco esse leque e passaram a vender não só o pré-sal, mas também o setor de geração de eletricidade no Brasil para multinacionais, dizendo que empresa estatal não funciona, que nós teríamos que privatizar tudo. Mas daí surge o primeiro disparate completo. Venderam 3 usinas instaladas em Minas Gerais. Uma estatal chinesa comprou uma, a segunda foi uma estatal francesa e a terceira uma estatal italiana. Eles estão tentando, a serviço do capital financeiro internacional, dificultar a reação. Agora, o que é que nós estamos dizendo a essas empresas? 97% da população brasileira é contrária a essas vendas. E os compradores estão na condição de receptadores de mercadoria roubada. O Brasil precisa desse petróleo para o seu desenvolvimento. Precisa do conteúdo nacional para alavancar o seu crescimento. A segunda foi uma estatal francesa e a terceira uma estatal italiana. Eles estão tentando, a serviço do capital financeiro internacional, dificultar a reação. Agora, o que é que nós estamos dizendo a essas empresas? 97% da população brasileira é contrária a essas vendas. E os compradores estão na condição de receptadores de mercadoria roubada. O Brasil precisa desse petróleo para o seu desenvolvimento. Precisa do conteúdo nacional para alavancar o seu crescimento industrial. A Petrobras era responsável até pouco tempo por 80% dos investimentos feitos internamente no Brasil.
com o fim do conteúdo nacional. Nós vamos perder completamente isso. E é um jogo do capital internacional que está mexendo os seus peões também. Mas eles têm que entender que os brasileiros têm consciência do que está acontecendo, que com 97% de rejeição, esse governo não tem legitimidade para vender o que está vendendo. E a reação vai ser muito pesada, porque, paralelamente ao entreguismo, existe esse trabalho de precarização do trabalhador brasileiro, de fim de todas as garantias trabalhistas e da entrega da Previdência Social para a banca. Então, nós estamos sendo objeto de uma experiência terrível, que, aliás, é a mesma que ocorre na Argentina hoje com o Macri. Mas existem também algumas contradições. O embaixador Samuel me chamava a atenção outro dia para o fato da tentativa dessa gente de colocar o Brasil na OCDE, que é o liberalismo na sua mais alta expressão no mundo. Esta tentativa encontrou uma oposição do Donald Trump, que está fazendo o jogo do capital norte-americano, não é o jogo do capital liberal no mundo, e que diz que a América tem que ser dos americanos. E todos eles insistem em resolver o fracasso do liberalismo nos seus territórios, ocupando o território brasileiro. É a própria China comprando áreas fantásticas na África e tentando plantar cana no Brasil para minimizar o problema da poluição, misturando etanol ao seu combustível fóssil. Então, nós precisamos de uma multiplicidade de relações internacionais, uma multipolaridade no mundo, mas, ao mesmo tempo, precisamos ter consciência de que países, acima de tudo, têm interesses e que esse liberalismo econômico, na prática, realmente não existe. Bem, só para adicionar um pouco o que disse o senador Requião com muita propriedade, é que o que está por trás da sua pergunta, talvez, é qual a estratégia que deveria ser seguida para poder reverter todo esse processo de venda do Brasil. Não é só do pré-sal, é da fragilização das universidades, a venda do setor de saúde. Samuel, universidade com ação na Bolsa. Universidade que tem como objeto o lucro. É isso que os estrangeiros estão fazendo na estrutura universitária do Brasil. Nós estamos vivendo uma loucura. E agora a notícia de hoje de que a Boeing quer comprar a Embraer. Quer dizer, e assim vamos em cada setor. Não há nada que não esteja à venda. E não há nada que o governo não queira vender nas melhores condições para as empresas estrangeiras, como foi no caso, e justificam, que é a isenção de impostos para as petroleiras durante 5 anos, que não dá por 25 anos. Isenção de impostos, fim da preocupação ambiental e fim do conteúdo nacional. Tudo isso deve e será contestado pelo povo brasileiro no momento em que este governo deixar de existir e for sucedido por um governo que represente os interesses do Brasil e não os interesses estrangeiros. E isso acontecerá. A estratégia, naturalmente, será, na minha opinião, terá que ser levada com muita cautela e com grande participação popular, compreenda o que ocorreu e que possa apoiar a revisão desses atos, que são dos mais diferentes setores. Ontem, 2 dias atrás, a notícia no jornal Valor, que 9 milhões de brasileiros tinham voltado à situação de pobreza, abaixo da linha de pobreza, sendo que 5 milhões abaixo da linha de extrema pobreza, que significa ganhar R$ 137 por mês, que é a situação de extrema pobreza. Mais ou menos $30. $30, né? Então é algo extraordinário. E, ao mesmo tempo, nesse mesmo dia, na mesma capa, havia uma declaração de um presidente de uma grande multinacional automobilística dizendo que agora o país virou um país maduro. Isso é algo de um cinismo extraordinário. Né? E é preciso lembrar o seguinte, nós temos aqui, de um lado, mais de 100 milhões de brasileiros, no mínimo, que vivem em situação de grande precariedade, segundo as pesquisas do IBGE, publicadas agora, né?
E, de outro lado, o mercado. Essa expressão mercado dá a impressão que é o mercado do Brasil, não é? São algumas dezenas de milhares de pessoas super ricas que são os investidores. 5 ou 6 brasileiros detêm uma fortuna maior do que a de 51% da nossa população. É evidente que isso existe em outros lugares do mundo, mas o Brasil estava avançando de uma forma extraordinária. Nós tivemos, no governo do Lula, no começo do governo da Dilma, 4,5% de desemprego, o que tecnicamente é um regime de pleno emprego em função do turnover natural das empresas. Mas nós estamos afundando na mão do governo absolutamente irresponsável. E para pôr uma pimenta nessa nossa conversa, você sabe, Wellington, que o Brasil é um país sincrético. O número de religiões que existem aqui é muito grande. E a esposa do presidente da República pediu a um pai de santo que fosse benzer o presidente na convenção do PMDB. E me aparece lá o tal pai de santo com um ramo de arruda na mão, fazendo o benzimento do presidente, explica que o fazia por encomenda da primeira-dama e que ele havia também ido ao Palácio do Planalto e que descobriu que havia no Palácio do Planalto 3 cabeças de burro. É o erro do pai de santo. Seguramente nós temos muito mais cabeças burras no Palácio do Planalto. E provavelmente uma revisita do pai de santo ao Palácio do Planalto o levaria à conclusão que o número de burros na condução da economia brasileira, da nossa sociedade e da nossa administração é infinitamente superior aos 3 que ele verificou no primeiro momento. Ô, senador, essa deixa foi muito boa. O senhor costuma chamar esses políticos de analfabetos políticos dentro da política. É isso mesmo? São esses daí os... Tem razões incríveis. Parece que ele analisou o Brasil quando explicou o que era um analfabeto político. Pois é. Miguel do Rosário. Senador, embaixador, pergunta para os dois. Um internauta aqui participando do nosso bate-papo ao vivo, está muito intenso, tem muita gente participando, tanto no Facebook. Inclusive, já o problema de som já foi corrigido, o som no Facebook já está maravilhoso. Um dos internautas perguntou se Lula eleito ou outro presidente progressista implementar uma reforma, um referendo revogatório, como a gente poderia se defender, inclusive militarmente, porque, evidentemente, algumas grandes corporações e seus governos poderiam criar algum tipo de ameaça? Olha, eu acho que não. Eu acho que não. Os militares brasileiros são como eu sou, como Samuel Pinheiro Guimarães é. Talvez esteja faltando um pouco de informação. Não, eu digo no estrangeiro, ataque estrangeiro. Hã? Não acredito nisso. Você veja bem. Eu dou um exemplo para você da Venezuela. A Venezuela produz petróleo, é uma das grandes reservas de petróleo do mundo. O petróleo brasileiro é melhor, vamos puxar para a nossa sardinha que é mais leve. Mas a Venezuela fica a 4 dias e meio de distância marítima da costa dos Estados Unidos, onde o petróleo é processado. A Arábia Saudita, outro país detentor de reservas incríveis e baratas, né? Afloram a flor da terra, fica a 45, 50 dias. Mas por que a Venezuela ainda não foi ocupada? Porque existe nessa multiplicidade do mundo hoje interesses divergentes. A Rússia não vai permitir que isso aconteça. A China tem interesses na Venezuela de financiamentos que tem a receber. A Rússia fez empréstimos enormes. Esses empréstimos estão sendo pagos em petróleo. E eu diria a você que uma parte dos problemas da Venezuela, que diminuiu a sua capacidade de extração por problemas administrativos, é que entrega também uma parte do petróleo como pagamento de empréstimos anteriores que serviram para uma proposta de desenvolvimento que está desmontada. Então, a multipolaridade do mundo hoje dificulta uma tentativa de ocupação de território brasileiro. Quantos interesses estão em jogo nesta mesa? E o fundamental
é que nós tenhamos um governo com um presidente da República com amplo apoio popular e uma imprensa democratizada, para que isso que nós estamos fazendo aqui agora com vocês possa ser feito num nível de informação nacional, que nós estamos confinados às possibilidades que o Wellington já tem denunciado como censurada da internet, que está sendo objeto, por exemplo, nos Estados Unidos, de uma censura econômica, quando se pretende, para cada tipo de transmissão, se taxar um custo que pode ser extraordinariamente mais alto, por exemplo, no caso desse Face Live, dessa transmissão pelo Google que nós estamos fazendo agora. Veja, só para, digamos, adicionar alguma coisa, eu acho que hoje em dia a potência imperial, que são os Estados Unidos, existe a potência imperial e a sua periferia de outros países desenvolvidos. Os Estados Unidos, é como disse antes o senador, é que esteve à frente e que está à frente hoje em dia no Brasil. Hoje o governo está cumprindo tudo que os Estados Unidos e as outras potências desenvolvidas pediam que o Brasil fizesse... No Consenso de Washington, por exemplo. Consenso de Washington. Foram sempre contra a criação da Petrobras. Sempre foram contra o conteúdo nacional. Contra o desenvolvimento tecnológico e econômico. Se podia, contra o programa espacial, contra o programa nuclear. Certos setores, o governo está indo com mais cuidado, como é na questão do programa nuclear, mas condenou o almirante Oton a 43 anos de prisão na justiça. E hoje em dia eles procurarão, acho eu, agir através da justiça, entre aspas, de contestar nos tribunais se a ação do governo é correta ou não. Eu acho que o governo, eleito pelo povo, terá condições de fazer uma maioria no Congresso para que o Congresso examine soberanamente todas essas medidas que foram tomadas. Porque as corporações não são mais um suporte confiável para nós. Ministério Público, Judiciário foram alimentados com cursos e bolsas no exterior e não se manifestam. Você veja, há uma mobilização fantástica, Wellington, no Brasil, para verificar quem realmente comprou 2 pedalinhos num lago privado, um pequeno lago, num sítio que seria frequentado pelo presidente Lula. Há uma mobilização fantástica para mostrar que o apartamento que nunca foi do Lula, portanto, ele não tem a posse, não tem a propriedade e não pode vender, é do Lula e que viabiliza uma condenação para ele ficar fora do processo eleitoral. Mas nenhuma corporação do Ministério Público e do Judiciário, que está como um Savonarola da época de Florença perseguindo os incréus, se manifestou no momento em que se deu isenção absoluta para as petroleiras que ganharam de presente o pré-sal. Nenhuma corporação dessas se manifestou quando se abriu mão do conteúdo nacional para equipar a indústria de petróleo ligada ao pré-sal. E nenhuma se manifestou. Aí é mais terrível ainda, porque eles têm um veso ambientalista, do qual fazem bandeira a cada momento, quando se flexibilizou a predação da natureza por parte das petroleiras. Então, nós estamos vendo que, embora em alguns momentos eu admita que temos quadros bem intencionados dessas instituições, os que não são corrompidos estão no esquema do Brecht de absoluto analfabetismo político e estão sendo manipulados nesse processo de entrega do Brasil do fim do Estado Nacional e da escravização do povo trabalhador. Se propõe a venda sem limites de terras brasileiras para grupos estrangeiros. Daqui a pouco teremos empresas ou países com áreas no Brasil maiores que a sua própria base territorial e policiadas com polícias privadas, porque até isso já se tenta liberalizar no Congresso Nacional, a existência de grupos privados armados. Nós estamos sofrendo um ataque do capital financeiro vadio, que é uma reação contra o Estado social que foi criado na Europa. O Estado que respeita as mulheres, que respeita os trabalhadores, que respeita a natureza, que respeita as minorias. Ele está sofrendo uma revanche depois da queda da Rússia, que era uma referência diferente no mundo,
do capital financeiro, que pretende o domínio absoluto. Primeiro, bancos centrais dos países. Depois, bancos centrais de grupos de países, como o Banco Central Europeu. E depois, um único Banco Central e o capital comandando o mundo, como num filme de terror do Orson Welles. Estamos conversando com o senador Roberto Requião e também com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que estão em Brasília, conversando comigo. Eu sou o Wellington Calazans, falando a partir de Estocolmo, capital da Suécia. Miguel do Rosário está no Rio de Janeiro e o meu colega Rômulus Maia está na Suíça. Rômulus, agora é sua vez de perguntar. O senador Roberto Requião falava ainda há pouco da necessidade de democratização da mídia do Brasil em face da concentração que a gente vive. E aí eu pergunto, senador e embaixador, se a ideia que o embaixador teve de fazer essa carta e tentar internacionalizar a luta, também a iniciativa do senador Requião de se dirigir a líderes políticos, se isso visa justamente, de uma forma indireta, a furar esse bloqueio. Porque eu imagino que essa iniciativa vai ser replicada por veículos do mundo inteiro e, como hoje nós todos temos acesso à internet, furará o bloqueio interno porque chegará à população brasileira pela internet, se os veículos do mundo derem isso. Foi isso que o senhor tinha em mente, embaixador? O reflexo interno da internacionalização da luta? Olha, vai ser, na minha opinião, de grande importância. Primeiro porque dificilmente a mídia internacional teria condições de ignorar um manifesto que fosse assinado, digamos, por 20, mesmo um número pequeno, de ex-presidentes e presidentes, como o ex-presidente Mujica, como a ex-presidente Cristina Kirchner, como o presidente Evo Morales, como a ainda presidenta Bachelet, e assim por diante. E dificilmente a mídia brasileira poderia ignorar isto. E se ignorasse, isso pode ser publicado como anúncio pago, em que se publica a carta com as assinaturas. Mas eu já tive a experiência como governador do Paraná, eu fui por 3 vezes, quando combatia o capital financeiro, de ter a negativa dos jornais de publicarem matérias contestadoras do governo do Estado. E quando nós colocamos em outdoor no Estado do Paraná contestação à opinião falsa de um determinado jornal, o meu partido foi condenado a pagar indenização a esse jornal. O jogo é muito pesado. Existe um veso, uma tendência do liberalismo econômico completamente idiotizado na cabeça de muitos quadros, muitos agentes públicos dessas instituições. E alguns deles acham que estão salvando o mundo do quê? Da fraternidade, da solidariedade, colocando o mundo na mão de alguns detentores do capital financeiro. Mas nós contamos com reforço nessa luta, que é o nosso Papa Francisco, o argentino Francisco Bergoglio, que tem dito com toda clareza, repetindo a Bíblia, não se pode servir a Deus e a Mamon. E nós sabemos que o Mamon bíblico não é nem outro Deus e não é o diabo. É uma palavra que em hebraico, e isso deriva das traduções da Bíblia, feitas muitas vezes ao longo dos séculos, apenas dinheiro. O dinheiro quer comandar a humanidade sem nenhum reflexo de fraternidade e de solidariedade. Então, eu acredito que cabe a nós, militantes da fraternidade, formarmos uma frente e estabelecermos ligações com essas lideranças. Você já pensou uma manifestação do Papa Francisco, que ela fosse possível? Não sei se não sei qual é a sua contingência, nem o seu entendimento da crise brasileira, dizendo simplesmente: o Brasil tem o direito de, pelo voto direto e popular, definir os seus destinos. É uma bomba que imprensa alguma poderá ocultar. É isso aí. Miguel do Rosário, vamos entrar agora na fase final da nossa transmissão. Eu queria que você fizesse alguns comentários sobre os internautas. A audiência está muito boa. Eu quero agradecer a cada um que acompanha a nossa transmissão e compartilha essa importante entrevista com o senador Roberto Requião e também com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Miguel. Wellington, a gente está em participação de muita gente, então tem aquele problema que eu não sei nem por onde começar. Entendeu? Muita gente perguntando sobre o que fazer diante de uma condenação do Lula, né, as pessoas preocupadas, elogiando muito o senador e o embaixador.
Aqui, ó, Eliane Feitosa, o Brasil nas mãos dos golpistas vai virar a favela do mundo, querem barganhar nossas riquezas naturais. A gente está tendo muito apoio aqui, o público está gostando muito da posição dos dois. Eu gostaria de te perguntar sobre... Vamos voltar um pouco a essa questão da comunicação a nível internacional, né? Eu queria que eles explicassem um pouco mais sobre a estratégia de levar isso ao campo internacional, à imprensa internacional. A gente, na blogosfera, eu particularmente, no Cafezinho, tentei fazer muito isso durante o impeachment, deu certo algumas coisas, a gente conseguiu virar a opinião de alguns jornais importantes, mas, de forma geral, o público estrangeiro, eles se informam muito pela mídia tradicional brasileira. O correspondente estrangeiro lê o Globo, lê a Folha. Então, eu queria que eles explicassem um pouco mais quais são as estratégias para chegar na imprensa internacional, para chegar na classe política internacional. Falasse um pouco mais sobre isso. A mídia internacional é dominada pela mesma força financeira que domina a mídia nacional. A mídia nacional hoje, a brasileira, é internacional. A Rede Globo está a serviço do capital financeiro. É dominada pelos bancos. É a mídia dos grandes bancos e dos seus interesses. Então, essa narrativa é uma narrativa única dentro e fora do Brasil. Ela se informa pela mídia nacional, porque a mídia nacional é encarregada de produzir a narrativa que interessa à mídia global e ao capital financeiro. Mas nós precisamos de ponto de apoio. Me dê um ponto de apoio e moverei o universo. Vocês estão nos dando, nesse momento aqui, a mim, o Samuel, um ponto de apoio. Vamos multiplicar isso. E existem também as contradições. A multipolaridade do mundo, a existência ainda dos BRICS, que de uma forma ou outra foram construídos, os interesses específicos dos Estados Unidos, que quer ser o feitor do universo, a força policial do planeta, em contradição com nacionalismos europeus, nos dão uma possibilidade de acesso e de brechas nessa contradição. Mas o instrumento que nós temos hoje ainda é a partir da mídia alternativa da internet. É a minha opinião. Agora, com isso, nós podemos mobilizar contradições de interesses de grupos financeiros e de países que, felizmente, ainda não estão unificados no planeta, embora seja esse o desejo do governo global. Globalização, para eles, é isso. Domínio absoluto do mundo e desconsideração absoluta pelas pessoas. Nessa linha, eu sigo o Papa. Eles querem acabar com a fraternidade. E só para comentar essa questão da mídia internacional, eu acho que, em primeiro lugar, ainda há alguns jornais internacionais com posições interessantes. Naturalmente, eles seguiam muito pelos seus correspondentes no Brasil. E os seus correspondentes no Brasil seguiam muito pelo que sai na imprensa. A imprensa ela é totalmente desfavorável ao governo, né? Com uma outra minúscula exceção de um jornalista aqui ou lá, né? Agora, é preciso informar diretamente a esses jornais e fazer um trabalho mais consistente junto aos correspondentes estrangeiros no Brasil, para que eles possam sentir que essa situação é gravíssima. Porque, de um lado, nós temos, Miguel, 50 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família. Isto é, que tem um salário, tem uma renda por mês inferior a R$500, são $5 por mês, são 300 e poucos reais. Entende? São 50 milhões de pessoas. $5 por dia. $5 por dia, desculpe, são, sei lá. É um absurdo, é uma miséria, total. Né? $5 por dia são uns 15 reais. Num país onde um sanduíche do McDonald's custa 28 reais. Então, nós temos essa situação. Isso simplesmente acho que pode não haver Estado, que as pessoas vão poder comprar a educação, saúde, previdência da iniciativa privada. Isso é um absurdo total. É um modelo para muito pouca gente. Pois é. E o sacrifício das grandes maiorias de trabalhadores. Parece. E outra coisa que me preocupa, Samuel, é o avanço da tecnologia.
O avanço da tecnologia e a robotização são maravilhas do processo civilizatório da humanidade. Mas eles deviam ser apropriados socialmente. Um robô numa fábrica deveria servir para diminuir a carga horária dos operários, dar mais tempo a eles para se cultivarem intelectualmente, para avançarem na literatura, nas informações de qualquer natureza. Mas o avanço tecnológico está sendo apropriado pelo capital financeiro para aumentar os seus lucros, ao mesmo tempo em que propõe o aumento da carga horária dos trabalhadores e a diminuição do salário, como esse governo irracional está fazendo aqui no Brasil, apesar de ter sido benzido por um pai de santo. Pois, enfim, então isso é realmente extraordinário, né? E eu acho que nós temos um trabalho importante a fazer através da mídia alternativa, dos blogs, assim por diante, mas também, acho eu, claro que o futuro governo fará de outra forma, né? Mas já, nesse momento, um trabalho junto aos correspondentes estrangeiros, porque os jornais publicam o que os correspondentes mandam. Exatamente. Agora, Wellington, numa linha que você tem batido algumas vezes e até me sugerido para trabalhar melhor aqui no Brasil. O presidente da República, novamente, numa manifestação absurda de misoginia, declara que a mulher tem que ser a rainha do lar. Ele quer tirar a mulher do meio intelectual e acadêmico e colocar em casa cuidando dos filhos. Ele quer regredir a um período da Idade Média. É um enlouquecimento total, é um atraso, um conservadorismo e, ao mesmo tempo, uma submissão aos interesses do capital financeiro vadio, que quer dominar o mundo. Nós estamos numa situação muito difícil. Fica aqui o meu apelo e do Samuel. Nós vamos divulgar ações em várias línguas esse manifesto. E se vocês que nos acompanham em outros lugares do mundo, que acessam a essa nossa flor do lácio, né? A língua portuguesa, a última flor do lácio, inculta e bela, dizia o poeta lá atrás, que nos ajudem a promover as assinaturas desse documento. Muito bem. Ok. Para encerrar, senador Requião e também o embaixador Samuel Pinheiro, essa pergunta eu fiz ao embaixador Samuel Pinheiro a semana passada no programa Expresso da Manhã, aqui no Cafezinho. Então ele já respondeu? Não, mas eu gostaria que fosse feita essa pergunta com os dois, porque isso pode gerar um interessante debate, porque o embaixador Samuel Pinheiro revelou que o ministro do STF, do TSE, Gilmar Mendes, não tem autoridade para fazer acordos de observação de eleição com a OEA, como ele fez. E uma das preocupações de intelectuais e de especialistas no Brasil é a questão da segurança da urna eletrônica, que o Brasil é o único em que o eleitor vota e não pode provar o voto dele, o que abre um leque gigantesco. Sim. Esse assunto é meu, não é do Samuel. Eu, no meu primeiro mandato no Senado, fiz um projeto de lei obrigando que a urna eletrônica emitisse um boleto, um papel que caía dentro dela mesmo, com o voto que seria observado pelo eleitor. Isso foi aprovado. Posteriormente, foi sancionado pelo presidente Lula. Mas o próprio Lula, por uma pressão que eu não sei de onde veio, acabou mandando um processo e um projeto que anulou toda essa conquista da transparência absoluta e da democracia no processo eleitoral. São também as nossas contradições. Por isso eu digo a você, eu e o Samuel aqui somos lulistas, nós não somos devotos. Nós queremos um presidente, candidato à presidência, com compromissos muito claros e suportado em tudo que fez de bom no Brasil, de política social e com esse capital eleitoral incrível que ele tem. Mas nós queremos compromissos. Meirelles, nunca mais. Tá bom, Rômulo, para concluir, porque você fez uma pergunta a menos, por favor. Embaixador e senador, nós discutimos no programa, no nosso programa Expresso da Manhã, o lançamento original dessa ideia. O embaixador veio com essa iniciativa dele de escrever essa carta, e no programa ele dizia que
né, ou pelo menos nós observamos, vendo o texto, que o embaixador, com toda a sua habilidade de destacado diplomata de carreira, elaborou um documento muito simples e centrado em 3 eixos, muito objetivos. A defesa da democracia no Brasil, a realização de eleições limpas, livres e com ampla participação, e o direito da cidadania brasileira, se ela assim desejar, de votar em Lula. E aí eu pergunto, como uma provocação, diante desses 3 eixos, quem poderia se opor e não assinar esse documento? Eu acredito que nenhum democrata pode se opor a assinar esse documento. Seguramente o board do Bradesco e do Itaú não concordariam com a ideia. Os que querem o parlamentarismo, eles estão pensando o seguinte: se o Lula se eleger presidente e ele será candidato, será eleito, eles querem montar um semipresidencialismo para tirar completamente a autoridade de um presidente que vai executar um programa homologado pelo voto popular. Que eles acham muito fácil, nesse processo de despolitização dos partidos, de adquirir parlamentares para votar segundo os seus interesses depois de terem financiado as suas campanhas. Nós estamos num lío. O Brasil está numa entaladela, mas eu acho que o povo brasileiro tem energia e força para sair desse processo. Lula, presidente, com compromissos muito claros. Daí me diz, mas o Lula errou muito. Quem não errou? Você não errou? Eu não errei? Samuel não errou? Os nossos erros devemos chamar de experiência. E é este Lula experiente e compromissado com o Brasil que nós queremos ver na presidência da República, com um Congresso porreta, que precisamos também de uma profunda modificação nesse Congresso Nacional. Olha, Feliz Natal e um ano novo maravilhoso para o senador Requião e também para o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Miguel Rosário, obrigado por aceitar mais uma vez. Aí, furando a agenda já de férias, o Miguel, desde ontem, mas não poderia deixar de estar aqui com a gente. Rômulo Maia também na Suíça. E a você que acompanhou essa transmissão, sou muito grato, muito obrigado e espero que possamos ter uma boa resposta do mundo a esta iniciativa que foi anunciada aqui nessa transmissão. Um abraço, boa tarde aí no Brasil, boa noite aqui, né, Rômulo? Eu e você já 2 minutos para as 8 da noite, 2 minutos para 5 no Brasil.